Olá, pessoal, estamos recomeçando. Gente, que live é essa, pelo amor de Deus? Alguém pode me explicar que live gostosa, poderosa? Ministra, obrigada. Coloca duas mulheres que falam muito juntas, a Instagram só quer 1 hora, não pode. Que maldade desse Instagram, meu Deus do céu. A gente tem tanta coisa para falar, né? Tanta coisa para somar. Eu tô com uma lista de coisas aqui. Ministra, por favor, uma política pública de controle de violência contra a internet. Por favor, uma política pública contra a violência das mulheres no aspecto moral, no estelionato amoroso, na posição política dela. Eu tô aqui pegando fogo, né? Na realidade, a gente é meia doida mesmo, né? No final é isso. Vamos lá. Vamos lá falar das fake news. O que é uma fake news? É uma fofoca. Criminalização de opinião. Veja só, deputada, no tempo da minha avó, né, não tinha internet, mas tinha a fofoca da vizinha, que destruía a reputação. Quantas mulheres morreram apedrejadas, assassinadas pelos maridos, por causa de uma fofoca, de uma mentira. Quantos casamentos eram destruídos, quantas vidas, reputações eram destruídas por causa da fofoca do fuxico. Sim. A internet hoje veio para que essa fofoca, essa calúnia, essa difamação ganhasse o mundo. A fake news é isso, é uma difamação, uma calúnia que tem uma repercussão maior do que no passado ficava numa comunidade. Ela agora ganha o mundo. Mas a dor é tão grande quanto a devastação e os efeitos. Quanta gente se suicida por causa de uma calúnia, uma difamação, uma fake news? A punição tem que ser dada no nível da calúnia, difamação e os danos morais. Eu tenho sido muito vítima. Eu sei. Calúnia, difamação. E eu resolvi agora, Sandra, processar. Ótimo. Eu estou processando civil e criminalmente. E civil, eu estou querendo dinheiro. Isso é pedagógico. Eu estou precisando, eu quero ficar rica, eu quero dinheiro para a minha aposentadoria. Então, todo mundo está falando mal de mim, eu estou entrando, quero dinheiro, mas quero assim. E eu vou fazer, inclusive, o seguinte, eu vou entrar no juizado de pequenas causas, que eu não preciso pagar advogado, e vai rápido, e vou ganhar, e vou pôr na poupança para os meus netos. Vou ganhar dinheiro. Fazer isso, Se todo mundo começar a punir, e tem gente que a punição é o bolso. Isso. É o bolso. Uhum, é o bolso, né? Agora, Sandra, a gente tem que começar a encontrar mecanismo para punir. E mecanismo para poder, Sandra, conter. Eu acho que as redes sociais começam já a ter filtros para começar a conter a disseminação de mentiras. Já existe aí alguns sites sobre boatos, o que é boatos, mas às vezes 30 segundos no ar é o suficiente para acabar com a reputação de uma pessoa. Ministra, deixa eu fazer um parênteses nisso aí que a senhora está falando. Essa semana divulgaram amplamente, assim, na imprensa, no Diário do Poder, a informação de que todas as denúncias contra mim eram falsas, que a justiça passou 2 anos fazendo todos, né, avaliações e tal. Chegou Sandra, a deputada Sandra, foi vítima de denúncias falsas. Ok. Tudo isso nós já sabíamos, né? Precisava que a justiça confirmasse e a imprensa divulgasse. Ok. O cidadão, ministra, que fez isso, começou a ameaçar os blogs, dizendo que ia processar os blogs se não postasse a nota dele. E a nota dele, sabe o que é? Que eu estava desrespeitando as decisões da polícia, do Ministério Público, do tribunal. O cara é tão louco que ele está divulgando, disseminando uma mentira maior ainda, indo contra decisões judiciais. Por quê? Porque as pessoas não leem as coisas. Elas ficam presas a lead. E a senhora é vítima de quê? De lead, de título, de informações que está lá na frente. As pessoas não gostam de ler muito depois do primeiro parágrafo, né? Fica ali no que está o anúncio maior, que chama atenção. E nisso vai.
E processar, ministra, eu vou falar uma coisa, eu já recebi dinheiro até desse cidadão, já processei ele, vou ter que receber de novo. É pedagógico. Durante um tempo, a pessoa para, mas quando é maluco, não para, né? Você sabe. Mas é pedagógico a senhora processar e ganhar dinheiro mesmo. Tem que fazer. Sandra, aí quanto à liberdade de expressão, hoje a gente realmente também tem visto agora uma outra situação, o cerceamento da liberdade de expressão. Uma coisa é a calúnia, a difamação, a mentira. Outra coisa é cercear a nossa liberdade de falar a verdade. E aí nós estamos nesse país vendo a liberdade de expressão sendo cerceada. E eu me preocupo muito, especialmente com o segmento cristão, de que as liberdades começam a correr risco no Brasil, e uma das liberdades que me preocupa muito é a liberdade de culto, a liberdade de fé, a liberdade de expressar fé. Então, a gente tem que ficar muito atentos, Sandra, de que uma coisa não esteja puxando a outra, e que as liberdades fundamentais, os direitos fundamentais, não estejam sob cheque, não estejam sob risco no país. É um exercício que nós vamos ter que entender, que a gente tem que acompanhar esse processo. Está tudo muito confuso no Brasil, muito confuso. Eu tenho liberdade de expressão. E eu preciso garantir a minha liberdade de expressão. Agora, eu tenho que ser responsável pelo que eu falo. Se o que eu falo é uma calúnia, uma mentira, uma difamação, eu vou pagar pelo meu ônus. O ônus é meu. Sim. Entendeu? E a gente tem que ser muito responsável sobre isso. Mas é a minha liberdade. E outra coisa, eu posso não concordar com o que você fala, Sandra, mas eu tenho que diferir o seu direito de falar. Isso. Certo? E eu estou muito sabe o que me assusta? Me assusta que nós, como cristãos, como a senhora como ministra, porque a senhora tem um perfil conservador, tem sido atacada e não mandou prender ninguém por isso. Eu, como pastora, como deputada, quantas vezes fui xingada? Eu fui agredida fisicamente no andar, na porta do meu gabinete, por um grupo de homossexuais, porque estavam chateados com a história da ideologia de gênero. Eu nunca desrespeitei um homossexual, vocês nunca vão encontrar uma fala, uma menção minha, um ato de violência meu, nunca. Eu simplesmente tenho a minha posição, né, e respeito os outros. É difere dos outros, mas é a minha. Eu defendo a família, criança, homem, mulher. Menina veste rosa mesmo. E menino veste azul. É isso que eu defendo e estou junto com você. Agora, essa questão de todo mundo pode ser xingado, né, ofendido, mas os ministros, não todos, né, porque a gente está vendo que não são todos que fizeram um abuso desse. A gente vê que muitas vezes o homossexual nos chama de intolerante, e a gente guarda eles, a gente protege eles, a gente defende os direitos civis deles, mas a mulher, especialmente no cargo público, a senhora como ministra tem sido o quê? Altamente ofendida nas suas posições. É estranho isso, né? Muito estranho. E a gente precisa estar atento, não baixar a guarda, para que direitos não estejam sob risco e direitos não sejam violados. Eu preciso me manter cautelosa nos comentários para não tensionar ainda mais o clima. Mas vocês precisam estar atentos ao que está acontecendo. Direitos fundamentais não podem ser violados. A liberdade de expressão é um direito fundamental. É direito conquistado. Direito adquirido e direito consagrado na Constituição. E esse direito precisa ser, por nós, garantido, preservado, zelado. É até aqui que eu posso me manifestar agora, Sandra, para não tensionar mais o clima. Claro. Até aqui. Mas vocês todos precisam manter a guarda, ser vigilantes, todos nós vigilantes, porque nós estamos num momento muito delicado no Brasil, muito delicado. E nós lutamos muito para ter uma democracia. E esse Estado democrático de direito
esse Estado democrático de direito precisa ser por todos nós preservado. O respeito às instituições. Nós temos que ter esse respeito à independência das instituições, a harmonia entre os poderes. E eu estou muito preocupada com o que está acontecendo, Sandra. Porque a partir do momento que uma igreja você tem direito constitucional de liberdade de culto, ela é fechada. E aí depois você tem igrejas no Brasil que tem os cultos online impedidos. Aí você tem que a sua opinião começa a ser criminalizada. É um alerta. A gente está saindo de um país... Está saindo não. A gente vai lutar para que isso não aconteça. Mas nós estamos numa linha tênue de um país livre, democrático, para uma ditadura, uma Venezuela. E as pessoas se preocupam só com aquilo que afeta a si, né? Ao seu ego, ao seu íntimo. Mas tem que prestar atenção que quando afeta o direito do próximo, amanhã vai ser o seu em alguma área. E não está... Mas preciso dizer aqui, registrar, que apesar de estarmos nesse período confuso, eu acredito nas instituições. Eu respeito as instituições. Talvez das instituições nós podemos ter homens que estejam equivocados em suas decisões, em suas ações. Mas as instituições no Brasil, elas são fortes e precisam ser respeitadas. E a nossa democracia, ela está amadurecida, sim. A nossa democracia, ela é forte, sim. E ela vai prevalecer, Sandra. E nós estamos vivendo um processo democrático. E um dos exemplos é essa alternância de poderes. Uma das coisas mais lindas da democracia é isso, Sandra, é a alternância de poderes. Até há 2 anos atrás estava no poder um sistema de esquerda. Sim. Houve uma alternância de poder. Agora são os conservadores que estão no poder. Isso é democracia. Isso é a beleza da democracia. Nos deixe governar. Se a gente não der certo, se não gostarem das nossas propostas, ações e iniciativas, nos tire do poder no processo democrático nas urnas. Isso é democracia. Então, vamos respeitar as instituições que são fortes. Eu acredito nas instituições. E creio, Sandra, que o trem pode voltar ainda para os trilhos. E que a harmonia entre os poderes pode ainda imperar. E que tudo vai dar certo. E acredito que este governo Bolsonaro é o governo que vai dar certo. Que já está dando certo. Já deu. Com tantas entregas. Sandra, se você fizer uma live para mim listar as entregas deste governo, a gente vai precisar de no mínimo 5 horas. Eu ia falar agora para você fazer um briefzinho para mim das Nós já fizemos tanta coisa boa, Sandra. São tantas entregas. É um governo que 1 ano e 7 meses, com tantas entregas. Um governo que trouxe a economia, uma recuperação econômica. Um governo que trouxe tanta coisa interessante, Sandra, que vai dar certo. Tivemos uma interrupção aí por causa da economia. Por causa da pandemia. Mas a pandemia vai acabar. E nós vamos recuperar tudo que a gente perdeu nesse período de pandemia. E nós vamos voltar a ser uma nação próspera, abençoada. E esse governo vai mostrar a que veio para proteger família, proteger a vida, proteger criança, uma economia forte, um país sem ideologia de gênero, um país livre de corrupção. Vocês vão ver. Aqui veio esse governo. Ministra, dá só uma palhinha para esse povo aí que está nos acompanhando, que eu estou vendo que estão bem apaixonados. Tem muito apaixonado por você aí, viu? E sobre as entregas na área da agricultura, nós estamos produzindo hoje, nós vamos ter uma produção maior do que todos os a maior safra da história do Brasil. Imagina, Sandra, o mundo inteiro em pandemia, nós em pandemia estamos colhendo a maior safra da história do Brasil. Safra da história do Brasil. Não, Sandra, isso colheita vai ser isso maior agora. Ainda, né? Agora você imagine o ano que vem. O ano que vem. Então, assim, nós estamos batendo o recorde da safra.
recordes. Recorde. Então, nós temos tantas entregas, Sandra, tantas entregas, que é impossível. A Caixa Econômica Federal entrou agora 8 vezes no livro de recordes como o banco que mais pagou benefício social no mundo. 8 vezes. Não houve nenhum país no mundo que pagou tanto benefício social em tempo de pandemia como o Brasil. Sandra, os profetas do caos disseram. E agora, em junho, todo brasileiro estaria na rua se matando de fome, saqueando supermercado. Tá todo mundo, é pouquinho, mas tá todo mundo com dinheirinho em casa comprando sua comidinha. Tá sim. Então, assim, nós estamos dando o 13º do Bolsa Família. Você sabe o que é o lindo de tudo? Ministra, sabe o que é o lindo de tudo? Detalhe, a mulher líder de família está sacando o auxílio emergencial em dobro. Olha aí. Tanta coisa, Sandra, são tanta coisa. Eu preciso sair, que já tem outra live para começar ali. São tanta coisa, Sandra, tanta coisa. Eu quero fazer uma live contigo só para falar as entregas. Vamos. Mas eu quero dizer para todo mundo que está assistindo, fiquem firmes. Essa pandemia vai passar. Amém. E o Brasil vai sair uma nação mais fortalecida do que antes dessa pandemia. Amém. Minha deputada, obrigada por ter me trazido aqui para o seu espaço. Eu que te agradeço. Para falar com o seu público. Eu estou tão obrigada. Feliz. Eu quero pedir algo para todo mundo que está escutando. Que vocês divulguem essa live, compartilhem. Eu vou mandar ela, vou dar uma espalhada nela, porque precisa. Quero dizer, torçam pelo Brasil, orem. Nós estamos numa campanha de oração e jejum pelo Brasil, pelo presidente, pela ministra. Está na hora de ter um posicionamento. Ninguém acredita no amor teórico, né, ministra? Um amorzinho teórico. Eu te amo sem fazer nada. Você tem que ter ação, você tem que ter atitude. Está na hora de defender o nosso país. Ministra, muito obrigada. Te amo, obrigada. Dá um beijo no Benjamin. Então, ele não está aqui, senão eu traria ele para te dar um beijo. Obrigada a todos vocês, sem palavras. Obrigada, Deus gente. Abençoe. Deus abençoe vocês. Obrigada, meu amiga. Obrigada. Tchau. Tchau.